expulsar o mal. O evangelho de hoje nos mostra Jesus expulsando uma legião de demônios, que na verdade é Jesus fazendo com que o ser humano volte à sua essência, aproximando o ser humano novamente de Deus, expulsar o mal. E aí nós começamos a perceber a capacidade que o homem tem de carregar dentro de si aquilo que é prejudicial ou aquilo que é benéfico. A capacidade de alimentar dentro de si a maldade e a bondade. A capacidade de trazer dentro de si sentimentos, pessoas e transformar a situação, a ferida, em uma escola positiva, em uma lição de vida ou em uma sequela que vai nos acompanhando por toda a nossa existência. Chega uma hora que é preciso encarar a vida como ela é. Chega uma hora que é preciso olhar para dentro de nós mesmos e perceber concretamente quem somos. É preciso olhar para a nossa história e perceber: essa é a minha história. Existem feridas dentro de mim? Amém. O que provocaram essas feridas? Quem provocou essa dor? Começar a colocar o dedo, colocar a mão na nossa própria história, abraçar essa realidade que somos, nos ajuda a trabalhar com aquilo que nós temos e não com aquilo que nós gostaríamos de ter. E na medida que eu olho para a minha história, na medida que eu olho para a minha trajetória, que eu leio as páginas do livro da minha vida, eu começo a criar identidade com aquilo que de fato eu sou, mesmo com as páginas mais dolorosas. Ou talvez com aquelas feridas que ainda me causam dores terríveis. Mas essa é a minha história. Essa é a minha realidade e não dá como ser outra. Gostaria, talvez? Gostaria. Então trabalhe para isso. Talvez gostaria de modificar essa história? Trabalhe para isso. Mas a questão é, aquilo que já está escrito em nós, aquilo que nós já escrevemos no livro da nossa vida, já são páginas escritas. E podem me auxiliar a escrever a página em branco que eu tenho hoje, dia 30 de junho. E certamente, aquilo que eu vivenciar hoje, aquilo que eu plantar hoje, amanhã eu vou colher. E essa ideia de olhar para a nossa história, essa consciência de assumir quem somos, é perceber concretamente o que existe de mal e de bom em mim. Quais são as atitudes que eu deveria tomar, concretamente falando, para alimentar a bondade, o bem em mim e expulsar aquilo que de fato é mal. E esse mal com um significado que me distancia da minha origem, que me distancia da minha essência. Cada vez que eu vou cedendo à maldade, eu me distancio dessa essência boa que Deus colocou em mim. Cada vez mais que eu valorizo o negativo, o ruim, eu deixo de valorizar as qualidades que estão em mim e de colocá-las ao bem comum. É interessante a palavra de hoje, expulsar o mal. Então o Evangelho desafia você e a mim a olhar concretamente. Padre Emerson, faça um check-up, uma análise, um exame de consciência. Na tua vida, nas tuas atitudes, nas tuas palavras, o mal é refletido ou o bem? No nosso dia a dia, causamos mais mal nas pessoas
ou somos homens e mulheres positivos com a vida? Porque aqui também é uma chance de percebermos que às vezes podemos amargar a vida de alguém, podemos descontar em alguém, podemos praticar o mal com alguém, porque estamos insatisfeitos e não conseguimos aceitar quem de fato nós somos. E a tua essência, a nossa essência é boa. A nossa essência tem o sopro de vida que Deus nos deu, independente do nosso barro. Aí a gente começa a perceber que tudo pode se tornar um aprendizado. E se porventura hoje existe algum mal que precisa ser expulso, mal do rancor, mal do ódio, da vingança, da ausência de perdão, mal de feridas aqui dentro, expulsa. Ou seja, trabalhe com eles. Transforme isso em algo positivo, para não azedar internamente e, consequentemente, azedar a tua vida. Valorize o que é positivo e o que é bom. Intensifique a bondade. Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.